Muito bom dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócios. Israel Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. Meus amigos, hoje vamos estar falando sobre uma nova metodologia aí sobre a reforma tributária, atingindo diretamente os supermercadistas. Semana passada falamos um pouco sobre material de construção, né, que basicamente é bem mais simples, né, a parte de material de construção, devido aos produtos serem quase 100% tributados, por assim dizer. Não se tem nada ainda falando sobre alguma cesta básica, sobre a construção civil, né? Mas hoje vamos estar falando aí exatamente sobre a cesta básica, mas para supermercadistas. E é interessante, né? Se vocês acompanharem, né, desde quando aí tivemos aquele aumento da carga tributária do ICMS, né? Vamos relembrar um pouquinho o passado, que é aquele governador, o chamado calcinha apertada, lembram dele? Pois é, a carne ela era isenta, né? E passou-se a ser tributada do ICMS. Com isso, alavancando aí drasticamente o ICMS e os supermercadistas, né? Como a carne era isenta, passando esse valor automaticamente aí do custo desse produto para o consumidor final, encarecendo logicamente o produto, encarecendo aí esse produto para o consumidor final, que no caso aí são as carnes, tá? E o que aconteceu nesse período, dessa transição toda, que nós vamos acompanhando, fazendo análise, né, dos diversos supermercados, né, que nós temos aqui, redes, né, que nós temos e atendemos aqui. Realmente, o ICMS sobre a carne está representando, né, para alguns clientes aí que tem um volume muito grande, né, faturamento muito grande de carne, está representando do pagamento de ICMS quase que 75% do valor. Mas graças a Deus, com a reforma tributária, isso deve acabar. Não estou falando aqui sobre o imposto seletivo, tá? Não estou falando aí sobre o aumento de imposto em outras cadeias, em outros produtos, ok? Mas, exclusivamente hoje, vamos tratar da cesta básica. A nova cesta básica da reforma tributária, ela vai abranger vários tipos de produtos, ok? Que eu vou estar comentando aqui com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Lembrando mais uma vez, tá? Que a quantidade de produtos que vão estar na cesta básica, NCM, a conexão do produto, que ela vai poder ser atingida através do NCM, essa modulação para ser 100% de alíquota zero, tá? Então, automaticamente aí vai ser passado para os nossos clientes, tá? E a partir lá de 2027, essas informações já vão ter que estar cadastradas no sistema de vocês, ok? No RP de vocês aí, perfeito? Então, iniciando aqui o nosso estudo, né, nossos estudos aqui da reforma tributária, vamos então começar a colocar para vocês o seguinte: a importância do sistema de gestão de vocês já estarem qualificados, já estar segregados por essa curva de produtos. Então, hoje nós sempre falávamos assim: alíquota zero, monofá, suspensão, diferimento, não incidência, ok? Relembrando os primeiros vídeos, tá? O que temos na reforma tributária? Vai ser o regime regular, não teremos mais aí o lucro real, o lucro presumido. O Simples Nacional, ele vai poder ser feito duas apurações da mesma modalidade, tá? O Simples, como é operado hoje, feito toda a operação, a modulação dele, o DAS seja feito por dentro, ou se ele vender, como eu disse um vídeo do Simples aí, né? Se ele vender para a indústria, vender para as empresas regulares, tem que fazer um cálculo, tem que fazer um custo para ver se compensa para ele tomar o crédito e vender com débito para se transformar. Continuando simples, mas transformar para o regime regular também, ok? Isso vai afetar muito as compras dos supermercadistas, como já estou comentando aí, já comentei em vídeo também, tá? Mas por que isso é importante na hora da modulação da cesta básica? Então, analisando aqui a cesta básica, só para ter uma ideia, umas anotações que eu fiz aqui básica, tá, para vocês, tá? A cesta básica, tá, ou chamada antiga cesta básica, ela foi criada lá praticamente pelo Getúlio Vargas em 1930. Tá? Então ali, pelo Decreto-Lei 399 de 38, tá? Que estabelecia 13 produtos, né, 13 itens, tá? Seriam eles: carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga, né? Além de outros derivados, né, que poderiam ser aglutinados nessa formação, ok? Depois, em 2013, né, aí que entrou vários outros produtos, isso lá atrás ainda na época, né? Perdão, na época lá do governo do PT, né? Enfim, entrou vários outros produtos, tá? Também classificados na cesta básica para classificação de baixa renda, ou seja, tá? Aquelas pessoas que não conseguiam comprar alguns tipos de produtos, né? Esses produtos adentraram na cesta básica.
ok? E isso foi complementado, né, pela CMPA, né, que é Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, né, em 2021. Tá? Então esses produtos, né, que já estavam na cesta básica, eles sofreram algumas alterações. Por quê? Então a reforma tributária ela veio para fazer uma cesta básica chamada cesta básica nacional. Por que cesta básica nacional? Porque cada estado, cada local, cada cidade, cada supermercado achava que poderia criar uma cesta básica dele. Então tinha uma cesta básica até com panetone, chocolates, né? E a cesta básica é básica. Então é algo assim para a população carente ela poder fazer aquele consumo dela, uma necessidade com pouco dinheiro. Se bem que hoje, né, a legislação está aí, qualquer cesta básica hoje menos de R$ 500 não sai, né? Infelizmente, os impostos estamos pagando hoje, tá? Mas enfim, o que vai acontecer com esses ajustes, né, que foram feitos? Então, eu vou falar uma lista para vocês aqui dos produtos que vão entrar diretamente na cesta básica com redução de 100% na alíquota. Tá? Então, falando da maneira que estamos hoje aqui, tá? Nós vamos comprar sem o crédito e vender sem o débito, mais ou menos como acontece hoje. Mas lembrando o seguinte, a cesta básica nacional, né, que nós não vamos ter mais lá em 2027, como eu já disse nos outros vídeos também, vai cessar, vai acabar o PIS e a COFINS, né? Vai se tornar lá no regime regular, não cumulatividade plena, então ele vai extinguir o PIS e a COFINS e vai entrar a chamada CBS, tá? Que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Então o PIS e COFINS ele vai sumir, vamos pensar dessa forma, tá? Então começa em janeiro de 2027, a implantação aí da reforma tributária com mais ênfase, né? E vai sumir, vai ser excluído esse PIS e COFINS. Em 2029 entra o ICMS, ok? Então, resumidamente, o que vai acontecer? O ICMS, como eu disse ainda há pouco, que é o que afetava bastante sobre as carnes, tá? Nós vamos ter que um tempinho a mais para aguardar para podermos ter essa reduçãozinha aí da carga tributária para os supermercados. Porém, é importante você, supermercadista, começar a fazer os seus cálculos, tá? O que isso vai realmente afetar vocês, tá? Ou seja, pois é, vai sobrar um pouco mais aqui de dinheiro, esse imposto que eu vou deixar de pagar, né? Não escondendo, mas porque o produto vai ser passado para alíquota zero e tudo mais. Sim, os nossos clientes, por exemplo, a partir do ano que vem, já vai estar recebendo uma comunicação do consultor aqui em visita particular a vocês, do que vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer, o que vai diminuir a carga tributária de vocês, né? E o que vai aumentar com o chamado imposto seletivo. Ok? Então vamos lá. Quais são os produtos, né, que vão estar na reforma tributária aí, ó? A partir dos debates da reforma tributária, a lista de alimentos da nova cesta básica nacional com alíquota zero ficou basicamente assim. Então vamos lá. Açúcares, arroz, avelã, café, carnes, bovina, suína, ovina, caprina e de aves, além de produtos de origem animal, exceto Faiué Gras. Se bem que acho que ninguém come isso aqui no Brasil, né? Acho que nem no Pão de Açúcar deve ter, tá? Esse Faiué é um nome bem complicadinho aí de falar, né? Né? Vamos falar agora no francês. Faiué Gras, né? Será que você pronuncia assim? Se tiver algum francês aí, me corrija depois, tá? Mas é aquele fígado, tá? Fígado de pato, fígado de ganso, alguma coisa assim, tá? Eu não pesquisei direito, mas no nosso caso aqui, como nós não temos isso, né? Enfim, mas são esses produtos mais refinados, mais requintados, né? E realmente a população carente, elas acabam não comendo, né? E eu como isso aí também, Jesus Cristo do céu, né? Cocos, farinha de mandioca e temperada, né? Farinha de trigo, farinha flocada, feijão, fórmulas infantis, grãos de milho, leite fluido pasteurizado ou industrializado, incluindo leite pasteurizado, leite em pó integral, semi-desnatado, desnatado, fórmulas infantis destinada por legislação específica exclusivamente para alimentação humana, tá? Exclusivamente. Manteigas, margarinas, massas alimentícias, mate, óleo de pucaçu, babaçu, desculpa, né? O nome bem complicado aqui. Pão francês, né? Aqui no pão francês sempre teve o pessoal sempre faz uma dúvida, né? Chamado pão comum. Até já fiz uma consulta, abri uma consulta na Receita Federal para questionar o seguinte: o pão francês, o que nós temos hoje, é o chamado pão comum, é o pão de água e sal, né? Será que os demais pães vão entrar também, né? Todos os demais pães aí que tem a confecção que além de farinha,
Sal, água e trigo, será que aquele que estão acrescenta mais algum produto, né, na fabricação, na correção dele, vai mudar também? Vai ser tributado? Alíquota zero? Vai ter alguma redução, tipo 60%, 40% alíquota? Enfim, tá? Estou aguardando chegar. Quando chegar, eu coloco para vocês aqui, tá? Peixes e carne de peixes, exceto salmonídeos, atuns, bacalhaus, e aí vai um monte de outros peixes, que a nossa fauna é muito rica, né, em peixes, tá? Vai ter uma listinha depois lá do que estão em exceto, tá? Porém, logicamente, o legislador pode repensar isso, tá? Com uma medida provisória e colocar vários outros peixes em cima da alíquota zero também. Temos os queijos, alíquota zero, mussarela, minas, prato, de coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, fresco não maturado e queijo do reino, tá? Raízes e tubérculos, aí entra todas elas, tá? Sal, logicamente, tá? Provavelmente o sal grosso para churrasco não vai entrar, ok? Apenas aí o sal fino mesmo, tá bom? O que mais nós temos aí? Ainda temos uma lista, esses que eu citei acima são lista de redução a 100%. Lembrando, supermercadistas, não se preocupem, que nós estaremos mandando uma lista para vocês a partir de janeiro, esperando essas modulações. Se não for saindo mais nenhuma medida provisória, nenhuma MP aí que vai mudar, que vai alterar, acrescentar ou retirar, esse que eu citei já está, não vai mudar aquela lei, tá? Mas quem sabe aparece mais alguma coisa interessante para nós aí, para que possamos ter essa redução da carga tributária e, logicamente, passarmos esse custo menor para o consumidor final. Essa é a intenção da reforma tributária, tá bom? E temos ainda os produtos que estão na lista com desconto de 60% da alíquota dos impostos futuros, tá? Quais são eles? Olha que legal. Amido de milho, cereais não contemplados com alíquota zero, tá? Crustáceos, exceto lagostas e lagostins, extrato de tomate, farinhas não isentas, citado acima, tá? Glôbulos e cereais, frutas e cascas rígidas regionais, amendoins e sementes, leites fermentados, bebidas compostos lácteos, massas recheadas, inclusive instantâneas. Detalhe interessante, gente, que as massas recheadas antes da reforma tributária, tá? Ela era toda alíquota zero. Agora ela vai ter uma redução de 60%, na alíquota. Então, você pegava lá, por exemplo, o Rondelli, que ele era alíquota zero, hoje ele vai começar a pagar 40% de imposto em cima. Tá? Quando fala 40% de imposto, nossa, paga 40% em cima de uma venda de 10 reais, 4 reais. Não, não é isso, tá? Existe a modulação do crédito débito, mas existe sim o pagamento do tributo. Ok? Que mais nós temos aqui? Mel natural, que antes o mel era tributado 100%, agora vai ter aí a redução de 100%, ó, top. Óleo de soja, de milho, canola e demais óleos vegetais. Lembrando que os óleos antes, tá? Eles eram 100% alíquota zero, agora eles vão ser taxados, tá? Tributados em 60%, né? Pão de forma, polpas de frutas sem açúcar e conservas, produtos hortícolas, frutas e vegetais, sucos naturais sem açúcares e conservantes. Aqui é importante colocar esses produtos hortícolas aqui, eu vou gravar um vídeo explicando a diferença, tá, do in natura, tá, que é o que nós consumimos ali, né, diretamente da horta, que vem do supermercado, tá, a gente acaba vendendo, e esses outros preparados. Então, como a reforma tributária é bem ampla, tá, ela é bem específica, se eu falar para vocês aqui, ó, que todo produto hortícola vai ser alíquota zero, vocês vão colocar na cabeça que tudo será. Então, não é bem assim que funciona a reforma tributária. Ela vai ter uns entravinhos aí, que é importante que nós estudarmos sobre isso, tá? Mas, de novo, não se preocupe, que nós iremos estar passando para vocês 100% de como que vai funcionar, quais são as alíquotas, ok? Importante também colocar aqui, gente, tá? Esses sucos naturais sem açúcares, tá? E conservantes, porque muitas empresas, né, muitos supermercados acabam moendo ali, né? Fazendo seu próprio suco, de laranja, de maracujá, polpas, né, e vendendo ali. Também vai entrar nessa forma da reforma tributária, vai entrar como tributado, tá? Mas esses são outros vídeos que eu vou estar falando depois, tá bom? E cesta básica atual de produtos caros inclusos. A cesta básica atual, que contém itens que não são necessariamente de consumo, né, consumo popular de baixa renda, tais como salmão, bacalhau, queijo de ricota, fígado de pato, óleo de coco, cogumelos e frutas, nozes e macadamas e tâmaras, tá? Então, resumindo,
tá? Esse primeiro vídeo aqui, já estamos chegando ao nosso tempo limite, tá? Vai funcionar assim. Os clientes serão recebendo uma lista com os produtos bem simples, tá? Alíquota zero, tributação 100% zerada, com todos os itens, com todas as NCMs, todas as descrições literárias, né? Os códigos aí, check-in de cada um deles, para que vocês possam cadastrar dentro do seu sistema de gestão. Sequencialmente será ministrado treinamento pelo consultor diretamente na empresa de vocês, tá? De como é que vai funcionar essa parte do crédito e do débito. O que isso vai afetar diretamente o seu negócio e o seu pagamento de tributo, a maior ou a menor, tá? Finalizando aqui, gente, a reforma tributária, é importante que nós possamos acompanhar diariamente os nossos vídeos, tá? Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal, dar o seu likezinho lá, nos acompanhar, porque isso é importante para que vocês que não vão ficar lendo aí 500 milhões de linhas de reforma tributária, mas com esses vídeos de forma simples, direta e objetiva, vocês acabam entendendo um pouco sobre a reforma. Como eu falo para vocês, o imposto seletivo, que serão os próximos vídeos, né? O imposto seletivo, ele vai aumentar o imposto da cerveja. Poxa, Israel, cerveja, qual cerveja? Todas. Das bebidas alcoólicas, né? Que elas fazem mal para a saúde, tá? E mal ao meio ambiente. Então são produtos chamados imposto seletivo, tá bom? Então é importante que vocês nos acompanhem aí pelas nossas redes sociais, né? Acompanhem os e-mails que o escritório está passando para vocês, façam perguntas diretamente aqui para o escritório em cima dessa modulação que vai ser feita, que o nosso pessoal vai estar preparado para responder para vocês, tá bom? E por hoje ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez mais um vídeo acompanhado, tá? Já passamos aí um minutinho do nosso tempo limite, né? Abraço a todos, excelente final de semana, fiquem com Deus. Vigílio Contabilidade, a sua melhor escolha, a sua melhor opção.